A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este culto exclusivamente online que começa agora aqui diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, o Templo da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, que fica situado na Avenida Ultramarino 616, e você é bem-vindo. Bem-vindo. Nosso desejo, a nossa oração é para que este culto coopere com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, coopere com a sua construção espiritual na sua vida. E que você que não conhece a Jesus, você que não se entregou a Ele, o nosso desejo é para que este culto possa, de alguma maneira, te ajudar a encontrá-lo, te ajudar a se render ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa motivação. Por isso eu estou aqui nessa noite para trazer da palavra do Senhor alento, trazer da palavra do Senhor um consolo, trazer da palavra do Senhor o remédio para nossas almas. E também os louvores que vamos entoar, os cânticos que vamos cantar, que tudo isso, tudo que fizemos aqui, tudo, venha abençoar tremendamente a sua vida. Essa é a nossa oração e eu quero orar com você para começar esse culto. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque temos essa oportunidade, Senhor. Temos essa oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, da nossa casa, do nosso trabalho, de algum lugar, Pai, ouvindo da Tua palavra, ouvindo do Teu reino, vendo, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para nós, e que, assim como Maria, Senhor Jesus, escolheu a boa parte, nós possamos escolher, Senhor Jesus, escolher estar conectados com a Tua palavra de forma real, Pai, para que venhamos prestar atenção ao Teu falar, para que venhamos prestar atenção em tudo que vai acontecer neste culto, e que isso seja uma bênção na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão participando neste momento, Pai. Coloca as Tuas mãos, ministra da Tua graça, do Teu poder, da Tua bênção, e faz, Senhor Jesus, faz a Tua vontade, Pai, faz o Teu querer sobre o Teu povo. Essa é a minha oração, que o Senhor toque, que o Senhor encontre, que o Senhor venha trazer salvação, que o Senhor venha trazer cura, remédio, Senhor, para as almas, Senhor Jesus, que estão assistindo aqui, que o Senhor venha trazer alento, consolo, Senhor Jesus, que o Teu amor, a Tua graça alcance a cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Já te agradeço, amém e amém. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas, espero por ti. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes
Agora vamos para o momento da palavra e nós estamos falando sobre o poder para frutificar, esse poder que vem do alto, que vem para mim e para você de uma forma maravilhosa da parte de Deus, mas que nós aprendemos que só vem esse poder à medida que nós temos a fé, que acreditamos que esse poder realmente virá sobre nós, à medida que nós temos intimidades com Deus, uma intimidade profunda, uma verdadeira intimidade, numa forma de relacionamento com Deus. Aprendemos nos episódios anteriores que nós precisamos ouvir e obedecer para termos deste poder, e também precisamos ter comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. E dessa forma também, a partir do momento que temos intimidade, temos fé, ouvimos e aprendemos da palavra e obedecemos a palavra, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aí, dessa forma, o poder vem. Se você está assistindo esse episódio e é o primeiro episódio que você está assistindo, pare agora, volte lá no primeiro episódio, porque é uma série de diversos episódios, onde vamos ter, na verdade, 10 episódios no total, mas estamos hoje no 7º episódio, então pare e assista aos 6 anteriores para que você tenha contexto, você entenda o que vamos falar e tratar hoje. Já falamos aqui, como eu disse aqui, nós falamos sobre o poder para frutificar que vem da fé, através da fé. Esse poder também vem através da intimidade com Deus no segundo episódio. No terceiro episódio, aprendemos ali que esse poder vem através do ouvir e obedecer à palavra de Deus. Também aprendemos que esse poder também precisa ter a união, né, a comunhão dos cristãos. No 5º episódio, aprendemos que nós precisamos nos arrepender, temos arrependimento daquilo que cometemos, não só um dia, mas todos os dias precisamos nos arrepender daquilo que cometemos com o pecado. Na semana passada nós falamos sobre o primeiro resultado desse poder, o poder para frutificar, que vem através de uma capacidade específica. E hoje nós vamos tratar e falar sobre esse poder que vem também como resultado que nos dá a ousadia para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E eu peço para você, se você assim pode, abra a sua Bíblia em Atos 2, o verso 14. Atos dos Apóstolos 2, o verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Vamos para o contexto desse versículo, né? Que só falar desse versículo fica esquisito. E nós precisamos contextualizar. Ali Pedro está com muitas pessoas, existia pessoas de toda a parte do mundo conhecido daquela época. Então Pedro, os apóstolos estão vivendo um momento onde tem diversas pessoas, porque eles estavam numa festa, na festa de Pentecostes, uma festa conhecida para os judeus que viviam ali naquela região, e não só para os judeus, mas para todos aqueles que acreditavam na fé judaica. Por isso, havia pessoas de todas as localidades do mundo conhecido naquela época. Então, no contexto, Pedro não estava ali só com pessoas conhecidas, mas com diversas pessoas de todo o povo, de todo lugar. Outra coisa significante para contextualizarmos é que estava acontecendo algo ali inusitado. Estava acontecendo algo que nunca havia acontecido, né? Imagine só, de repente, pessoas que falam outras línguas, entendem outras línguas, de repente uma pessoa que não fala a mesma língua que ela começa a falar do nada a mesma língua, da mesma forma que ela fala, aquilo que realmente precisa. E outra, que é principal, não estavam ouvindo qualquer coisa, estavam ouvindo maravilhas de Deus, coisas maravilhosas da parte de Deus, e ali acontece um verdadeiro milagre, algo que espanta e confunde a mente de muitos ali. Então, a segunda coisa interessante no contexto histórico é que estava acontecendo algo inusitado. A terceira é que os discípulos estavam sendo zombados. A partir do momento que acontece isso, que é inusitado, de repente, algumas pessoas do povo que estavam ali começam a zombar dos discípulos e falar:
que está acontecendo aí é que eles beberam muito vinho. Esse pessoal não sabe o que está falando, não sabe o que está acontecendo, simplesmente beberam muito vinho, então por isso que está acontecendo isso. E por último, que eu pensei aqui e entendi, é que Pedro, esse que fala, né, nesse capítulo 14, esse Pedro, por mais que ele era um judeu, então conhecia do contexto, ele não era um estudioso da lei, ele não era um conhecedor profundo da lei, ele não tinha uma intimidade plena com os textos da Torá, do Pentateuco, daquilo que estava sendo tratado, mas ele era, na verdade, um pescador. Então, todo esse contexto mostra como ele estava numa missão difícil ali. Nossa, como deveria ser difícil ali levantar, assim como Pedro levantou, para simplesmente falar daquilo que estava acontecendo, sem ele ser uma pessoa culta, sem ele ser uma pessoa estudada, sendo ele zombado, sendo ele falado que eles tinham bebido muito vinho, né? De algo que era inusitado, de que ele mesmo não estava 100% compreendendo com clareza, com entendimento, porque era a primeira vez que isso acontecia, e também sabendo que haviam pessoas de todas as nações, diversos povos, com vários tipos de línguas e vários contextos diferentes do que ele. Então pense comigo como era essa missão de falar e explicar o que estava acontecendo nesse contexto. E agora, para contextualizar essa palavra ousadia daquilo que vamos falar hoje, né? Essa ousadia que vem de Deus, vamos para 2 capítulos depois do que aconteceu aqui. Atos 4, 29 a 31, a palavra do Senhor diz assim: agora, Senhor, olha para essas ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Palavra ousadia, grave aí. Enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Nesse contexto, onde estavam os discípulos, a começar do capítulo 4, a gente tem que entender que antes dessa oração acontecer, Pedro e João, eles foram presos. Eles estavam presos. Por quê? Porque eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Segundo, nesse contexto também, é que eles haviam sido interrogados. Esse mesmo Pedro, esse mesmo João, haviam sido interrogados pelas principais autoridades da época. E o terceiro é que eles, após serem interrogados, eles foram repreendidos mais uma vez. Isso é, eles já tinham sido repreendidos por essas autoridades e eles são repreendidos novamente. E quando eles chegam juntos dos discípulos para falar aquilo que havia acontecido com eles começam a orar, e nessa oração eles clamam por ousadia, e Deus derrama dessa ousadia sobre eles. E esse é o pano de fundo. Imagino eu também que eles estavam vivendo uma situação muito complicada, não sendo fácil pregar e anunciar as boas novas. Quanto é hoje? Nós não fomos, aqui no Brasil, eu nunca fui interrogado, eu nunca fui preso por estar pregando as boas novas, por falar do amor de Deus. E agora, pense comigo, eu estou falando de uma maneira que chega em todas as regiões do país e do mundo, através de uma pregação, através da internet, e nunca fui preso por conta disso, e nunca fui interrogado. Não que não exista isso hoje, porque dependendo da localidade que nós estamos, falando da Síria, falando do Iraque, falando desses países ali do Oriente Médio, nós sabemos que acontece isso, mas nós aqui do Brasil, nós não sofremos isso. Então, para os discípulos era bem complicado, bem difícil anunciar as boas novas. E nesse pano de fundo eles clamam por ousadia e recebem dessa ousadia. E o que é ousadia? Eu fui pesquisar o que era essa palavra ousadia. E a palavra ousadia no original, no grego, é a palavra parésia, né? Na forma nominal. Na forma, num tempo verbal, é a paresiazomai, no tempo nominal de forma verbal.
né? E tem uma outra forma que não era muito usada e não é muito usada, que é a paresiastes, também num tempo verbal. Então, nós temos essa palavra e nós precisamos saber o significado dela. E eu fui pesquisar, e depois de pesquisar, o significado quer dizer que significa que tudo, né? Depan, esse tudo, depan, que é a parésia, né? Esse pan é tudo. E remá é o que é dito. Então, essa palavra parésia são duas palavras, uma significa tudo, a outra o que é dito. E aí essa parésia, aquilo que usa a parésia, ou paresiastes, é alguém que diz tudo o que tem em mente. É aquele que não esconde nada, mas abre o seu coração, a sua mente completamente para as outras pessoas através do seu discurso. Né? Na parésia, presume-se que o falante dê um relato completo e exato do que tem em mente, de modo que a audiência seja capaz de compreender exatamente o que aquela pessoa está pensando e o que ela está falando. Então, parésia, essa palavra ousadia, esse poder que vem do alto para mim, para você, para aqueles que buscam a Deus de forma verdadeira e real, que querem essa parésia, que querem essa ousadia, essa parésia vem de encontro com aquilo que é a pregação e a explanação do Evangelho. O que eu venho fazer aqui e ministrar para vocês, eu tenho em mente que eu preciso ser claro, que eu preciso ser de uma forma contundente, aonde não venha ter vírgulas, não venham ter dúvidas na mente de vocês. Então, isso é a parésia, isso é a ousadia, é a forma de falar e dar um relato completo, exato daquilo que está sendo explanado e que as outras pessoas possam entender, compreender. E é isso que nós precisamos no nosso dia a dia, é isso que nós queremos. Nós queremos falar e ser compreendidos, nós queremos falar do amor de Deus e as pessoas entenderem, ouvirem e entenderem aquilo que está sendo pregado. E isso só vem através do poder de Deus. Não é só a busca do conhecimento. Eu posso buscar aqui palavras enfeitadas, como eu busquei essa daqui no grego, parece, aqui palavra bonita. Eu posso buscar no conhecimento humano, histórico, contexto, tudo isso que eu estou falando, né? Mas chegar a vocês e vocês não entenderem, não compreenderem nada do que eu estou falando. E que isso vale nada. Porque o contexto, a palavra bonita, o significado, tudo isso não vale de nada se não chegar a vocês de uma forma entendível e de uma forma que faça uma mudança, uma transformação na vida de vocês. E é isso que a gente quer, é isso que o cristão necessita e quer, deseja ser frutífero. Para ele ser frutífero na pregação, ele precisa dessa ousadia, dessa parésia que vem da parte de Deus. E nós precisamos disso, e para isso nós precisamos buscar. Meu irmão, minha irmã. Aí vem uma questão que eu coloco aqui, que não tinha me vindo no esboço, mas que vem agora na minha cabeça, na minha mente. Será que você e eu, nós temos buscado dessa ousadia diante de Deus? Será que nós temos clamado por ousadia? Será que assim como os discípulos ali, aqueles que estavam reunidos em Atos 4, eles clamaram por essa ousadia? Será que eu e você, nós temos clamado por essa ousadia? Ou será que nós temos querido viver realmente, verdadeiramente essa parésia? Ou será que nós só queremos status, fama, as coisas deste mundo? Porque se nós só queremos isso, sinto lhe dizer, a parésia, essa ousadia não vai vir. Mas quando queremos abençoar pessoas, queremos que outras pessoas sejam salvas, quando nós queremos frutificar da parte de Deus, nós buscamos dessa parésia. E isso que eu vejo, é isso que eu vejo nesse texto de Atos 4. Eles buscam essa ousadia, a palavra diz, agora Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Eles buscam e pedem dessa ousadia. Então nós precisamos querer, não só querer, mas precisamos buscar, clamar, pedir a Deus por essa ousadia de falar e as pessoas entenderem, compreenderem aquilo que nós estamos falando. Não adianta nada eu gastar 20 minutos aqui
sem o desejo e sem o querer, que você entenda aquilo que eu esteja anunciando. E mais do que isso, que você compreenda da parte de Deus aquilo que Deus quer falar com você. E uma das coisas que Deus quer falar através da minha vida a você é que nós precisamos sair do nosso mundinho, nossos desejos, nossas paixões, daquilo que nós desejamos, pararmos e entendemos que essa vida um dia vai passar e tudo isso vai ficar para trás. Agora, o que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo é se nós buscarmos anunciar a palavra de Deus para aquele que está do nosso lado. Isso vai fazer a diferença. É isso que vai transformar as vidas. E é para isso que nós precisamos da parésia, do poder de Deus que vem através dessa ousadia. Outra consequência dessa parésia, dessa ousadia, né, é justamente poder anunciar, ter coragem, né? Às vezes a gente quer falar, tem algumas coisas que nós ouvimos por aí e estamos em alguns contextos, seja no trabalho, ou dentro de casa, ou falando com alguém que é mais velho que a gente, e aquelas pessoas, sem entenderem a palavra de Deus, falam alguma coisa que nós não acreditamos e nós não aceitamos e nós ficamos ali. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu abro a minha boca? Será que não? E muitas vezes está faltando essa ousadia para falar. Essa ousadia, a partir do momento que nós clamamos por essa ousadia, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele nos dá essa ousadia, e essa ousadia é anunciar, é abrir a boca. Então eu e você precisamos, eles pedem, concedem aos teus servos que anunciem a tua palavra. E essa ousadia, meus irmãos, ela tem um fim, ela tem um propósito, é pregar a palavra de Deus. Isso tem uma finalidade. Talvez você queira ousadia, talvez você queira falar bem, mas não com o intuito de que as pessoas venham crer, mas simplesmente pelo intuito de subir num púlpito e ser notado, e ser querido, e ser de alguma maneira exaltado. E isso eu falo para você, meu irmão, que não vai ter valia nenhuma diante de Deus. Pode ser que você receba aplausos, pode ser que você receba tapinha nas costas, pode ser que as pessoas olhem para você e falem, nossa, que bela pessoa que fala bem, que explana bem a palavra, nossa, que maravilha. E tudo isso aconteça, mas a finalidade de que Deus dá essa parésia para nós, essa ousadia do Espírito Santo, é para que a palavra dele seja pregada, e esse tem que ser o fim, esse tem que ser o propósito meu e seu, para que as pessoas possam ouvir da palavra de Deus. E como eu disse, não é só falar, é ser compreendido. É o que nós vimos aqui na tradução daquilo que é parésia, daquilo que é a palavra ousadia. Isso presume-se que de um falante, um relato completo e exato do que ele tem em mente, de modo que a audiência seja capaz de compreender exatamente o que a pessoa pensa, o que ela fala e o que ela pensa. Isso é só o poder de Deus sobre nós. Só a ousadia de Deus, só essa parésia sobre as nossas vidas é que vamos falar e sermos compreendidos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque nós vemos isso na vida dos apóstolos, nós vemos nas vidas dos homens de Deus, biblicamente falando, e nós vemos hoje nos púlpitos pessoas com parésia, com ousadia, que pregam da palavra de Deus, e pessoas são salvas, pessoas são libertas. Mas isso não é só para o púlpito, isso não é só para um culto de domingo, isso é para o nosso dia a dia, isso é para cada momento da nossa vida. É quando nós vamos no mercado, é quando nós vamos no trabalho, é quando nós chegamos dentro da nossa casa, é quando nos reunimos com familiares próximos e aqueles que não creem, não acreditam na palavra, precisam do evangelho, e ali nós falamos, ali nós pregamos. Será que você tem tido essa ousadia da parte de Deus, ou você tem se calado? E será que você não está se calando porque lhe falta essa ousadia, lhe falta esse poder de Deus? E é isso que nós precisamos entender. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, no mesmo poder, na mesma ousadia, anunciava o evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 2, na Almeida e atualizada, na versão Almeida atualizada, a palavra do Senhor diz assim: pelo contrário,
apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança, e é a mesma palavra, essa ousada é parese aqui. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o evangelho de Deus em meio a muita luta. Isso é, Paulo, por mais que ele foi maltratado, insultado e muitas vezes também agredido por conta do evangelho, essa ousadia vinha na vida dele. Através da vida dele vinha esse poder de Deus e ele continuava a anunciar, ele continuava a pregar, ele não era uma pessoa melindrosa, ele não era uma pessoa covarde, muito pelo contrário, ele se enchia de novo da parésia, da ousadia, do poder de Deus que vinha sobre a vida dele, e por mais dos maltratos, e por mais dos insultos, e por mais das vezes que ele é espancado, ele continuava a pregar, ele continuava a anunciar. Isso é, será que você tem ficado chateado porque alguma pessoa da sua família zomba de você porque você prega da palavra e crê na palavra? Será que isso tem te desanimado ou te desanimou e te colocou para baixo de forma que você não continua a anunciar, que você não continua a pregar? Pense nisso, meu irmão. Por mais da zombaria, por mais do maltrato, por mais dos espancamentos, por mais de muitas coisas que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele nunca deixou de pregar. Por quê? Porque ele tinha esse poder que vem do alto, essa ousadia. E não só ele, pense comigo. Por mais de tudo isso, o fruto vinha na vida desses servos de Deus. A gente olha, né, o resultado dessa pregação, né? E é interessante que no capítulo 4 de Atos, no verso 13, na versão Almeida atualizada, as autoridades olharam para Pedro e olharam para João e falam isso a respeito deles. Ao verem a ousadia, a parésia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que maravilha! Eles são reconhecidos por homens que não acreditavam, homens que não tinham fé naquilo que eles acreditavam, mas verdadeiramente eles comparam Pedro e João e assemelham eles a Jesus, reconhecem eles como discípulos de Jesus, que tiveram tempo com Jesus. E como nós queremos isso, meus irmãos? Ser reconhecido como homens e mulheres de Deus, discípulos verdadeiros de Jesus. E isso que faz é a parésia, é a ousadia. Olha os resultados da pregação de Pedro, de João. No capítulo 2, o verso 41, diz a palavra do Senhor assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ousadia na palavra, ousadia na pregação, querer abençoar pessoas, querer ver pessoas salvas. Isso reflete na ousadia do poder que traz revelação à vida das pessoas, e essas pessoas se entregam a Jesus. Olha, mais um resultado de Pedro e João, no capítulo 4, verso 4 de Atos, na Almeida atualizada também. A palavra do Senhor diz assim: porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, e a gente precisa querer pregar e ter esse resultado, querer falar do evangelho e ter resultado, e para isso nós precisamos dessa parésia. O que dirá então dos outros discípulos, de Estevão, de Barnabé, de Paulo, de tantos outros que pregaram? E aí jogamos para a atualidade de hoje, para grandes pregadores do evangelho que pregam a verdade, que pregam a palavra, que pregam Jesus. E esse Jesus pregado dá a essas pessoas de uma forma verdadeira essa ousadia, e essa ousadia reflete em salvação, reflete em pessoas abençoadas. Meus irmãos, falamos aqui mais um resultado de termos a fé, a intimidade com Deus, ouvirmos e obedecermos, temos união e comunhão com a igreja e
nos arrependemos do nosso pecado. E esse resultado é o poder de Deus, que vem ousadia para anunciar as boas novas e assim frutificar. É isso que Deus tem para mim e para você, ousadia da parte dele, para que venhamos pregar, termos resultados, e esse resultado sem frutos de pessoas salvas, rendidas diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Semana que vem nós vamos continuar a ver o resultado deste poder, então acompanhe, não perca. Mas agora eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. E te louvo pela ousadia que o Senhor nos dá a cada dia para pregarmos o teu evangelho. Senhor, que a nossa motivação seja, Senhor, frutificar para a tua glória. Seja anunciar a tua palavra, as tuas boas novas. E seja que pessoas sejam salvas. Por isso queremos ousadia, por isso queremos o teu poder, e para isso precisamos do teu poder. Então, nos enche com o teu poder. Enche esse teu filho, essa tua filha, que me ouve nessa noite, de forma que essa pessoa seja impulsionada a pregar e a levar o teu evangelho a outras pessoas. Eu clamo orando, pedindo a ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Estamos neste culto exclusivamente online e eu quero te dar uma rica oportunidade. Uma oportunidade de você investir no reino de Deus, uma oportunidade de você contribuir e materializar uma visão, a visão do reino. A oportunidade de alcançar pessoas, porque através da internet, através daquilo que estamos fazendo, daqueles recursos que nós estamos investindo, Deus está usando disso para alcançar pessoas assim como você e outros possam continuar sendo alcançados. Não fazemos isso querendo algo em troca, querendo receber algo em troca, não, mas você sabe muito bem que neste mundo se faz a necessidade do dinheiro, o uso do dinheiro. E queremos usar desses valores para alcançar mais e mais pessoas. E você tem uma oportunidade de honrar a Deus com suas ofertas, com o seu dízimo. E também, irmãos que estão me ouvindo, tem pessoas que neste momento se encontram encarceradas, tem pessoas que neste momento se encontram doentes numa cama, se encontram impossibilitadas fisicamente de se locomover e ir a um templo, ou também estão em lugares remotos do mundo, em lugares que não tem uma igreja onde congregar e querem participar e querem ofertar no reino, querem ser participantes da obra. Então eu preciso dar essa oportunidade, eu preciso dar essa oportunidade de você investir na causa do reino. Também lembro que nós não devemos fazer isso como pesar, nós não devemos fazer isso como uma obrigação. A palavra de Deus nos orienta a fazer isso com alegria, com gozo. Então, se você está com um peso, eu preciso ofertar porque me sinto obrigado. Não faça isso. Isso é um mal espiritual que você faz na sua vida. A palavra de Deus, na carta de 2 Coríntios, o capítulo 9, o verso 7, diz exatamente isso, que nós devemos ofertar, nós devemos dar com alegria, porque isso é o que Deus ama, é isso que Deus quer para mim e para você. Então eu te dou essa rica oportunidade de fazer isso. Então, vamos fazer da melhor forma, vamos fazer com o nosso coração. A Bíblia diz que não deve ser imposta, e sim com gozo e com alegria. Então, tenha dessa oportunidade de obedecer à palavra de Deus, tenha dessa oportunidade de ofertar e contribuir na visão do reino de Deus, e vamos fazer isso agora. Eu quero orar por você que vai estar ofertando. Eu vou levantar um envelope, você aí na sua casa pode levantar simplesmente a sua mão, vai estar rolando, já está rolando no rodapé as contas, daqui a pouco vai aparecer uma tela com todas as contas para que você possa ter um tempo para fazer dessa oferta, mas antes de tudo isso eu quero orar por sua vida. Pai, te damos graças, Senhor, porque podemos participar do teu reino. Porque, Senhor Jesus, o Senhor, por mais, Senhor Jesus, que o Senhor não precise, não depende de nada e ninguém, mas o Senhor, Pai, nos dá a oportunidade de servir com aquilo que o Senhor mesmo nos dá, o dinheiro, Senhor.
Pai, não somos deste mundo e Mamon não domina a nossa vida. Somos do Senhor, Pai. E nós temos em Ti o gozo e a alegria de podermos participar, ofertando e entregando o dízimo na casa do Senhor. Pai, eu peço que as Suas bênçãos e as Suas promessas se cumpram sobre a vida de cada um que está neste momento, Senhor, entregando uma oferta ou entregando o seu dízimo. E porventura aquele que está desempregado, aquele que está, Senhor Jesus, sem o valor monetário para ofertar, para entregar a Ti, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos, abra as comportas do céu, abra uma porta de emprego, para que esse Teu filho possa, Senhor, ter do que comer, mas ter também do que ofertar na Tua casa e contribuir com o Teu reino, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um de nós neste momento, Pai, e que o Teu santo nome seja louvado e engrandecido em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Encerramos aqui mais um culto online, que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui. Lembrando que às segundas-feiras, às 20 horas, temos Conectados com a Palavra com o nosso pastor Joel Estevanato, às quartas-feiras com o pastor Vanderlei Medeiros, e às sextas-feiras eu com você aqui, falando, tratando, aprendendo sobre a temática frutificando no poder de Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo Conectados e tamo junto.